Fala galera, aqui é Gilbert Mitson, médico emergencista, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito polêmico, porque eu vou basicamente criticar uma divisão que muita gente considera imutável, né, por estar presente em guidelines, em diretrizes, que é a divisão da síndrome coronariana aguda em com supra e sem supra. Aí você deve pensar, Gilbert, você é louco. Por que você vai criticar algo que é tão falado, tão estabelecido? Porque, gente, eu digo para vocês, tá? Dividir a síndrome coronariana dessa forma não é a melhor maneira de você tratar o seu paciente. Fato. Você vai prejudicar uma parcela importante de doentes fazendo isso. Eu vou dizer por quê. Mas, antes de falar sobre essa divisão, síndrome coronariana aguda com supra e sem supra, eu quero relembrar para vocês os critérios eletrocardiográficos de supra de ST, tá bom? Porque isso que está mobilizando o tempo de reperfusão dos nossos pacientes, tá? Então, é como eu gosto de dizer, para que em prol do paciente, pelo benefício do paciente, a gente possa quebrar as regras, nós temos que conhecer as regras, tá? Então eu digo para vocês que os critérios eletrocardiográficos de supra de ST, ou seja, para você dizer no eletro que existe supra de ST, nós temos que apresentar uma elevação do ponto J, tá bom? Que é aquele pontinho de interseção do QRS para o ST, em pelo menos 1 milímetro, tá bom? Em todas as derivações, exceto V2 e V3, tá? Que vão variar com sexo e idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em V2, né, se estamos diante de uma paciente, né, uma paciente do sexo feminino, essa elevação não vai ser de 1 milímetro, vai ser de 1,5 milímetros. Tá? Se eu tenho um homem com mais de 40 anos, essa elevação não vai ser de 1 milímetro, vai ser de 2 milímetros. Se eu terei um homem com menos de 40 anos, essa elevação vai ser de 2,5 milímetros. Já não gosto, tá? Já não gosto. Eu já acho critérios muito chatos, tá bom? E passei a gostar menos ainda quando descobri que era exatamente assim que pessoas selecionavam a reperfusão de um paciente com síndrome coronariana, tá? Mas, afinal, o que esses critérios tão mencionados no Colégio Americano de Cardiologia ou na própria American Heart Association têm a dizer sobre esse paciente que não preenche esses critérios de supra? Né? A gente consegue ver aqui que a elevação de ST em AVL e em D1 é menor que 1 milímetro, tá? E esse paciente tem uma primeira diagonal totalmente fechada. O que aconteceria se esse paciente não fizesse CAT imediatamente? A arritmia iria desenvolver uma insuficiência cardíaca isquêmica? Muito provavelmente. Que nem o paciente que vocês enxergam que existe supra de ST. O que aconteceria com esse paciente se ele não tivesse sido removido pelo SAMU na UPA? Né? Porque esse eletrocardiograma na unidade de pronto atendimento foi rodado às 8 horas da manhã. O SAMU só foi chamado para remoção às 23h35, mais de 12 horas depois. Tá? E esse paciente foi removido em edema agudo de pulmão, hipoxemia, provável choque cardiogênico, provável insuficiência cardíaca isquêmica. Tá? E, gente, só porque esse paciente não tinha uma elevação de ST maior que 1 milímetro. Tá bom? Aqui em AVL não tem. D1 sequer tem elevação de ST. Tá bom? Talvez aqui em V3 tenha mais que 1 milímetro, tá? Mas como adoram dizer, é só nessa derivação. Você tem que ter pelo menos duas contíguas. Mas esse paciente foi removido em choque cardiogênico, em edema agudo de pulmão. Tá? O que exatamente esses critérios da ARRA e do Colégio Americano de Cardiologia têm a dizer sobre esse paciente que não tem supra de ST em lugar nenhum, tá bom? Não tem em parede inferior, nem em parede lateral, lateral alta aqui no caso, e tem esse padrão eletrocardiográfico de infra de ST na parede anterior. Esse paciente tinha uma artéria circunflexa 100% fechada e não tinha nada para supra de ST. O que esses critérios têm a dizer a respeito disso? E, gente,
porque não quiseram remover esse paciente com elevação de ST muito discreta em D3, em AVF também, sendo que esse paciente, quando foi levado para o hospital de referência, foi visto que tinha uma lesão na CD de pelo menos 90%. O que esses critérios têm a dizer para esse paciente? Vocês devem estar entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar, tá? Mais uma vez, o que esses critérios têm a dizer a respeito desse CAT que foi cancelado porque o paciente não obedecia critérios de supra de ST, mas esse paciente tinha uma DA fechada. Será que esse CAT devia mesmo ter sido desindicado? Muito provavelmente não. Mas não tem critério de supra, né? Isso é o que interessa para muita gente. Porque esse paciente, com uma DA fechada, foi tratado como uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. DA está fechada. O que será que houve, gente? Será que esses exemplos que eu dei para vocês não seriam falsos negativos? Né? Falso negativo. Você achou que seria uma coisa, mas na verdade não foi. Por que não seriam falsos negativos? Gente, a resposta é simples. É porque não existe falso negativo. Vocês sabem por que não existe falso negativo? Para responder, eu vou primeiro dizer o que é um falso positivo. Falso positivo é quando você, a partir da sua avaliação e do eletrocardiograma, acha que o paciente tem o vaso fechado e manda para o CAT por seguir critérios de supra. Mas o CAT de emergência não mostrou alteração significativa. Isso é o falso positivo. E o falso negativo? Falso negativo é quando você acha que o seu paciente não tem o vaso fechado por não seguir critérios de supra, aí você... Mas espera aí. Se o seu paciente não tem critérios de supra, você não manda para o CAT de emergência. Falso negativo é você achar que tem alguma coisa e descobrir que não tem. Mas se o paciente não tem critérios de supra, você não vai achar que ele tem um vaso fechado. Então, o falso negativo, que não é falso negativo, gente, falso negativo não existe, é quando você vê que o seu paciente não tem critérios de supra, você deixa esse paciente para fazer o CAT em 1 ou 2 dias, e ele volta em fibrilação ventricular para você, ou em choque cardiogênico, fazendo edema agudo de pulmão. Esse é o falso negativo. Por isso que eu digo, não existe falso negativo. Repetindo, falso negativo você tem que achar que algo não existe e confirmar. Tá, gente? Ou melhor, não é confirmar. É você achar que algo não existe e algo não correr como você imaginou, tá? É você descobrir que na verdade esse paciente tinha alguma coisa. Mas não há falso negativo por motivos que eu já mencionei. E, gente, qual é o conceito de CAT de emergência? CAT de emergência é aquele que você indica para o seu paciente nas primeiras 2 horas da admissão. E qual o objetivo desse CAT de emergência? É abrir um vaso que está fechado ou quase fechado. Aí a grande questão é, quem exatamente você manda para o CAT de emergência? Você deve estar pensando, supra. Esse é o que o seu consciente imagina. Mas, gente, eu vou até falar e vai soar óbvio para você. Mas você manda para o CAT de emergência quem tem vaso fechado ou quase fechado. Você não manda o supra de ST para o CAT porque ele tem supra de ST. Você manda porque acha que ele tem uma oclusão. É por isso que você leva. E o famoso infarto com supra é uma das formas de infarto com oclusão. E olhe lá, porque eu vou falar mais lá na frente, mas esses critérios podem falhar e podem falhar feio. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Gente, essa dicotomia atual, síndrome coronariana aguda com supra e sem supra, existe há muito tempo, tá? Existe há 25 anos, tá bom?
desde que foi feito um trial com uma meta-análise com 9 estudos, tá certo? Em 1994. A questão, gente, é que há 25 anos até existia CAT, né? Mas nem de longe os pacientes faziam esse procedimento como fazem hoje, tá? E claro, gente, com raras exceções, tá? Com exceções, na verdade, com certeza existiam eletrocardiografistas brilhantes há 25 anos, não há dúvida. Mas, em comparação ao que acontece hoje, a expertise na avaliação do eletrocardiograma era menor. Então, eu estou dizendo que é importante para que essa dicotomia passe a não existir, que exista a cineangiocoronografia e uma boa expertise na avaliação de ECG. É isso que eu estou dizendo. Gente, vocês lembram da divisão ainda mais antiga do infarto em infarto Q e não Q? Né? Essa divisão que acabou evoluindo para a atual divisão, que é a da síndrome coronariana com supra e sem supra de ST, a partir desse trial, dessa meta-análise que foi feita em 94. Tá? A partir de 9 estudos, tá bom? 9 estudos grandes, todos eles tinham pelo menos 1000 pacientes de N. Tá? E esse trial dividiu esses estudos em estudos que levam em consideração critérios eletrocardiográficos de supra, tá bom? E alguns outros que não levaram, tá? E, gente, o que foi visto exatamente, tá? Primeiro, em relação aos estudos que não levam em consideração o eletrocardiograma do paciente. Tá? Esse trial viu quem se beneficiava mais em receber uma terapia trombolítica. Primeira pergunta que se faz: por que um grupo onde o eletrocardiograma não é analisado poderia se beneficiar de uma trombólise? A resposta é porque uma parte dessas pessoas, tá, tinha um vaso fechado. Certo? Até que foram analisados os estudos onde o eletrocardiograma foi levado em consideração. Tá bom? E a gente faz uma nova pergunta: por que esses pacientes com critérios de supra têm um benefício maior de receber a trombólise em relação a esses outros dois grupos? A resposta é tranquila também, porque os pacientes que têm esses critérios, proporcionalmente, você consegue achar um maior número de pacientes com vaso fechado. Tá? O problema é o que isso faz na cabeça das pessoas. Isso faz com que a gente imagine que esse paciente tenha 100% de vaso fechado e que os pacientes que tenham infra de ST ou um ECG normal tenham 0. Mas a verdade não é essa. Mas não mesmo. A verdade é que pacientes que seguem critérios de supra, eles podem ser falsos positivos. Tá? Paciente com repolarização precoce, paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo, aneurisma, paciente com pericardite, eles podem obedecer critérios de supra. Tá? Mas você administrar um trombolítico nesse paciente é prejudicial. Fato. Mas, gente, pacientes que estão nesses grupos, eles podem ter o vaso fechado. Tá? Eles podem ter uma oclusão em artéria que irriga a parede posterior, tá bom? A gente pode ter ondas T hiperagudas, alterações com elevação de ST menores que 1 milímetro. Podemos sim. Tá? Dentre vários outros achados eletrocardiográficos que estão sendo descobertos. Infelizmente, pessoal, nós não estamos aqui, tá? Numa dicotomia que era para ser a correta, tá bom? Que é a divisão entre infarto agudo do miocárdio com oclusão e sem oclusão. Infelizmente, nós ainda estamos aqui, considerando milímetros em um eletrocardiograma para tomar uma decisão tão importante para o nosso paciente, para um paciente tão complexo quanto
é o que chega com síndrome coronariana na emergência. Mas nós não devemos fazer isso. E é isso aí. A partir desse estudo de 94, por aumentar a probabilidade de você encontrar uma oclusão, concluiu-se que a elevação do ST é o melhor parâmetro para administrar trombolítico. Problema, já mencionei para vocês. Foram estudos onde a cineante coronariografia estava começando ou não existia, tá? Até porque esse estudo levou em consideração a administração de trombolítico, ou onde a avaliação do eletrocardiograma se restringia a saber se o paciente tinha supra, se tinha infra, ou se o ECG era normal. Porque muitas vezes a máquina lê que o ECG é normal, mas na verdade não é. Por isso que eu estou falando em ECG normal. Mas esse não é o nosso mundo. Hoje a tecnologia está a nosso favor. Tá? Hoje se realiza muita angioplastia, hoje se faz muito CAT. E hoje a análise do eletrocardiograma é melhor que há 25 anos. E, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: critérios de supra não conseguem predizer, tá? Critérios de supra não predizem oclusão coronariana de forma eficaz. Tá? Aqui é predizem, tá? Tá errado. Não conseguem, gente. Você tem uma margem de erro de 25% para os dois lados. O que eu quero dizer com isso? Que 25% dos pacientes com critérios de supra não terão vaso fechado. E 25% dos pacientes sem critérios de supra vão ter o vaso bem fechadinho. Você contrataria um profissional que erra 1 a cada 4 vezes? Eu não. Então, será que na empresa tratar o paciente, entre aspas, tá? Claro que a gente não pode considerar tratar um paciente como algo de empreendimento. Mas em relação à empresa tratar o paciente, entre aspas, o critério de supra é um bom funcionário? Não é um bom funcionário, gente. Ah, Jobert, você está de falácia. Você está colocando esses números aí e está tirando realmente da sua cabeça. Não, não tô, tá? Essa é a hora que eu mostro para vocês, tá bom? Vamos falar de algumas referências. Gente, esse estudo publicado em 2001, tá? Avaliou pacientes que não seguiam critérios de supra, ok? E procurou-se quantos desses pacientes tinham oclusão, tá bom? 418 pacientes tinham oclusão, sendo que 109 desses pacientes não tinham critérios de supra. É muito, né? É muito, gente. Só um detalhe engraçado. Esses pacientes foram... O eletrocardiograma desses pacientes foi visto com lente de aumento, né? E mesmo assim, você sabendo dos critérios bem direitinho, você teve uma margem de erro considerável, sobretudo em lesões de artéria circunflexa. Viu, gente? 55% de erro em lesões de circunflexa. 2001, gente. 2001. Esse trabalho, pessoal, analisou 1957 pacientes, tá, com a síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E olha o que foi visto, gente. 27%, desculpa, desses pacientes tinham um vaso fechado. E eles só foram pro CAT depois de 3 dias, gente. Isso é trágico para um paciente que tem vaso fechado. Imagina um paciente com supra de ST, que você gosta tanto de identificar, indo pro CAT em 3 dias. Você tem que ter a mesma indignação para esse tipo de paciente, porque eles têm um vaso fechado. É por isso que você manda paciente pro CAT. E claro, pessoal, que esses pacientes apresentaram maior mortalidade em 6 meses e aumento da extensão do infarto. Claro, gente. É vaso fechado. A gente não deve negligenciar. Esse estudo, pessoal, analisou pacientes com dor torácica e sem melhora das alterações eletrocardiográficas no ECG. Tá bom? Os pacientes que não melhoravam em 20 minutos iam para o CAT imediatamente. Tá? Nesse grupo de pacientes, foram analisados 279 pacientes que tinham critérios de supra
e 125 que não tinham. Gente, se critérios de supra são tão maravilhosos, por que exatamente nos pacientes com supra tinham 25% de pacientes com fluxo time 3, que é o fluxo normal da coronária? 25%, gente, se supra é igual a vaso fechado, aqui era para ser 279 e aqui era para ser zero. Claro, mas não, gente. É porque o critério não tem a devida acurácia. Mesma coisa aqui, pessoal. Dos 125 pacientes que não tinham supra de ST no eletro, por que exatamente quase a metade tinha um vaso fechado? Talvez esses critérios não sejam tão eficazes assim. Fato. Vamos continuar, gente. E esse estudo? O estudo analisou 1.500 pacientes. Tá errado aqui também. Relevem, vai dar tudo certo. Com oclusão, tá? 28% não seguem critérios de supra. 28%, gente. É muita coisa, pessoal. E, gente, 166 pacientes com oclusão de circunflexa, olha a circunflexa de novo, não preenchiam critérios de supra também. Tá? E nesse trabalho, esses 166 foram mais da metade dos pacientes com lesão de circunflexa. Um índice de erro muito grande. Aqui, gente, estudo enorme, tá? 13.608 pacientes, mas pegaram ali 1.198 com infra de V1 a V4. 314, não sei o percentual, tá? Mas é muito. Tinha um vaso fechado, gente. Infra de V1 a V4. Isso te lembra alguma coisa? Lembra acometimento posterior. Tá? Não necessariamente todos eram, tá bom? Mas isso lembra. Quando fala V1 a V4 para mim, eu já fico meio encabulado para isso. Claro que existem critérios eletrocardiográficos específicos, tá? Mas você tem que lembrar. Gente, 314 pacientes com vaso fechado. Pensem no tanto de pacientes que a gente consegue salvar se a gente tiver um olhar mais crítico. Esse estudo eu já mostrei para vocês em um vídeo nosso lá do feed do Instagram, tá bom? Estudo gigantesco feito pela Sociedade Europeia de Cardiologia 2017, tá, gente? Analisamos, ou melhor, foram analisados pacientes que não tinham supra de ST no eletro. E lá vamos nós, tá? Eu acabei não colocando a tabela, mas tudo bem. Mais de 40 mil pacientes analisados, gente. Mais de 10 mil tinham um vaso fechado. 10 mil, gente. Mais de 25%. Vamos salvar esses pacientes, pessoal. Beleza? Aqui, idem, 3 mil pacientes analisados, tá? No grupo da oclusão total, 28% não preenchiam critérios de supra. É muita coisa, gente. Agora vamos voltar para os nossos pacientes, tá? Gente, como eu falei para vocês, temos aqui uma elevação de ST menor do que 1 milímetro. Aqui em D1 também. Mas vocês precisam prestar atenção também no infra de ST em D3 com inversão de T, tá? Em AVF nós também conseguimos ver uma inversão de T. Isso aqui, até que se prova o contrário, pessoal, é oclusão da primeira diagonal. E esse paciente colocou a stent na diagonal. O Dr. Kelvin Lins, nosso residente de medicina de emergência, levou esse paciente para o CAT e salvou a vida dele. Não estavam querendo conduzir esse paciente como uma síndrome coronariana aguda com oclusão, tá? E a vida desse paciente foi salva. Esse paciente, o da UPA, gente, isso aqui é infarto também, até que se prova o contrário, tá? Não era para ele ter passado aquele tempo todo na UPA, tá bom? O que fala a favor disso? Olhem para o AVL. A AVL tem um sinal do check mark, já mostrei para vocês também. Quando a morfologia do QRS e do ST tem um formato de certinho, o famoso check mark. Tá bom, gente? E olha a profundidade dos infras de ST em D2, em D3 e em AVF. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Isso tem que ficar na sua cabeça. Você que vai querer se aventurar nos plantões a posteriori.
Já mostrei esse eletro também, pessoal. E eu vou dar aqui os critérios eletrocardiográficos de um acometimento posterior, tá bom? Por que isso aqui é considerado um infarto posterior isolado? Ops, chutei aqui algo da minha gaveta. Gente, primeiro porque eu não estou vendo supra de ST inferior e nem estou vendo supra de ST lateral alto. Estou vendo nada disso, tá? Mas olhem para a parede anterior. Vocês estão achando o V2 a V4 bem esquisitos? Eu tô. E digo mais. Percebam que o infra de ST é máximo em V2, V3 e V4. Temos uma onda R inicial, nós temos aqui a ondinha P e logo em seguida temos a onda R, tá bom? Temos uma onda R inicial em V2 a V4. E uma onda T positiva. Gente, isso aqui a gente tem que considerar acometimento posterior até que se prove o contrário. Jobert, eu preciso rodar as derivações posteriores para confirmar. Tudo bem, rode, mas tenha cuidado, pois a sensibilidade dessas derivações posteriores é de 90%. 1 em cada 10 pacientes que têm infarto posterior não terão alteração dessas derivações. Por isso eu sugiro que você, no contexto de uma síndrome coronariana aguda, considere este padrão eletrocardiográfico como de posterior até que se prove o contrário. Sabe quando você vai rodar derivações posteriores? Tudo bem, quando você tem infra aqui em V2, V3, V4, mas ele for máximo em V5 e V6, porque aí não vai dar para saber se vai ser uma isquemia de DA ou se vai ser realmente um infarto que vai acometer a parede posterior. Então rode as derivações posteriores, tá bom? Mas esse padrão específico, esse acometimento posterior isolado, não deve deixar dúvida na nossa cabeça. E esse paciente, sim, tinha uma lesão de circunflexa 100% obstruída. Então não devemos negligenciar. Esse paciente eu já mencionei para vocês, tem uma elevação discreta de ST em D3 e mais discreta ainda em AVF. Tá bom, gente? Temos algumas T invertidas também em V2 e V3. Esse paciente tinha uma lesão de pelo menos 90% na coronária direita. Tá, gente? Esse paciente, o que a gente consegue ver, pessoal, nesse eletrocardiograma? Não levem apenas em consideração o tamanho da onda T para dizer que ela é hiperaguda. Tá? Nós temos que considerar também a proporção em relação ao QRS. Por exemplo, aqui em D3, gente, o QRS cabe dentro da onda T. Isso tem que chamar a nossa atenção, tá? Associado a isso, nós temos uma inversão de T na derivação AVL. Tá bom? E eu já falei sobre isso para vocês em live, tá? Que a inversão de T na derivação AVL, ou o infra de ST, ou os dois combinados, conseguem prever alterações isquêmicas graves na parede inferior. Tá bom? Gente, ritmo de marca-passo. O que os nossos guidelines falam sobre ritmo de marca-passo? Eu não vejo praticamente nada. Tá? Mas a gente consegue ver que há uma desproporção entre o QRS e o ST aqui na parede inferior. Esse paciente tinha uma lesão na coronária direita. Ela estava completamente obstruída. Mas não se fala muito em ritmo de marca-passo, porque o marca-passo já dá supra de ST. Então não importa o que o paciente sinta, a gente deixa para lá. Não. Avaliem isso. Avaliem a proporção de uma onda T em relação ao QRS. Tenham esse cuidado. Aqui, gente, mesma coisa, ó, inversão de T em AVL. Você já deve ficar encabulado, tá? Não temos uma elevação significativa, mas aí entra a importância de seriarmos eletrocardiogramas, tá bom? O paciente que está naquele momento fazendo eletrocardiograma pode não ser o mesmo
que vai fazer um eletrocardiograma em 15, 20 minutos. Tá bom? Assim como o eletrocardiograma também é dinâmico. Então a gente roda o novo eletrocardiograma e a gente já percebe uma alteração da onda T. Ela está apiculando, ela está perdendo a proporcionalidade em relação ao complexo QRS, como a gente vê aqui na parede inferior. Vamos comparar. Olha a T primeiro, olha a T depois. Olha a T primeiro, olha a T depois. AVF, idem. Olha a T primeiro, olha depois. A gente já tem que ficar encabulado com isso. Tá, gente? Aqui, gente. Esse paciente tinha uma lesão de DA. Tá? Esse CAT foi cancelado. Mas há uma perda da proporcionalidade. Uma perda da proporção entre a onda T e o QRS. Tá bom? Temos que fazer eletroseriados, caso a gente tenha dúvida se existe ou não uma oclusão nesse paciente. E todos esses casos, qualquer um iria considerar como uma síndrome coronariana aguda sem supra, tá? Qualquer um que não esteja assistindo nossa apresentação, tá? Ou que não conheça as referências de onde eu retirei esta aula. Aqui, gente, tem nem o que falar sobre a proporção. Olha o tamanho do QRS, olha o tamanho da T. E essa onda T nem parece tão apiculada. Mesma coisa aqui em V3, gente. Olha o tamanho do QRS, olha o tamanho da T. Olha o tamanho do QRS, olha o tamanho da T. Aqui é uma DA fechada, pessoal. Não considerem apenas o tamanho da T, considerem a proporção. Sempre. Gente, lembrem-se. Seguir critério de supra não é tudo. Tá, peixe? Tá, pessoal? Existem pacientes que não seguem esses critérios e que terão o vaso fechado. Já mostrei vários exemplos para vocês. E cada vez mais critérios eletrocardiográficos estão sendo descobertos. Tá bom? Vamos esquecer esse atual paradigma. Tá? Se você quiser continuar contando milímetros de supra, ok. Tá bom? Mas lembrem-se que esses não devem ser os principais determinantes de quando será a reperfusão do seu paciente, e ele vai agradecer para você, ele vai agradecer você depois. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, tá? Sigam a nossa página do Instagram, Cenários de Eletro. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.